Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Presidente do STF se posiciona em meio à pressão do caso Master e vê resistência do ministro Dias Toffoli em deixar a relatoria. Presidente Lula e Xi Jinping conversam por telefone e líder chinês fala em proteger os interesses do sul global. Rússia, Estados Unidos e Ucrânia se reúnem pela primeira vez para acabar com a guerra na Europa. Tenistas estrangeiros são presos após gestos racistas em Santa Catarina. Tarcísio de Freitas vai buscar reeleição em São Paulo e reafirma apoio a Flávio Bolsonaro pela presidência do país. Os detalhes do acordo entre Estados Unidos e China sobre o controle do TikTok. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, se posicionou sobre as recentes investigações sobre fraudes financeiras no país. Fachin defendeu a atuação das instituições, mas afirmou que eventuais vícios e irregularidades serão examinados. Edson Fachin se posicionou em meio às pressões sobre o Supremo Tribunal Federal do país e as possíveis ligações de ministros com os casos que ganharam repercussão. Ele não menciona diretamente o caso do Banco Master, mas afirmou que questões têm rito próprio e que a presidência da Corte não antecipa juízos. A alta cúpula da República Federativa do Brasil se movimenta em uma semana cheia de polêmicas. O ministro Dias Toffoli foi apontado como dono de um resort de luxo no norte do país, além de possíveis relações com o caso Banco Master. Sobre a atuação do ministro Dias Toffoli, Edson Fachin afirmou que o ministro faz a supervisão judicial do caso e que isso é o que o tribunal precisa fazer. Na quinta-feira, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, mandou arquivar um pedido para afastar o ministro Dias Toffoli da relatoria do caso do Banco Master. Ao mesmo tempo, o inquérito sofre pressão para ser devolvido à primeira instância do Judiciário. O pedido da defesa do banqueiro Daniel Vorcaro para que o processo saísse da Justiça Federal de Brasília se baseou num contrato imobiliário apreendido pela Polícia Federal, mencionando o deputado federal João Carlos Bacelar. Mas Toffoli descarta abrir mão da relatoria. Ele afirmou a interlocutores não haver razão legal de impedimento nem motivo de foro íntimo para se declarar suspeito. Toffoli sustenta ainda que na primeira instância haveria mais riscos de vazamentos. O presidente e diretores do regime próprio de Previdência Social do Rio de Janeiro foram alvos de buscas pela Polícia Federal nesta sexta-feira. A Rio Previdência afirmou ter feito aportes de quase R$1 bilhão em fundos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O fundo estadual é responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários a 235 mil servidores e dependentes do Rio de Janeiro, como aposentadorias e pensões. De acordo com a Polícia Federal, a investigação é sobre um conjunto de 9 operações financeiras realizadas entre novembro de 2023 e julho de 2024, que resultaram na aplicação de aproximadamente 970 milhões de reais. Um dos endereços visitados foi a casa do presidente do Rio Previdência, Davis Marcos Antunes. Ele viajou no dia 15 deste mês para os Estados Unidos. Também foram alvos o ex-diretor de investimentos e Pedro Pinheiro Guerra Leal, ex-diretor de investimentos interino. A caminhada pela liberdade entrou hoje no 5º dia. O deputado federal Nicolas Ferreira disse que o movimento é pela justiça no país e comentou também sobre os recentes casos de corrupção. Nicolas Ferreira publicou um vídeo no início da manhã de hoje. Exausto, o deputado federal lembrou que falta pouco para chegar em Brasília. Fala pessoal, bom dia. Já preparando aqui, nos arrumando para poder fazer a continuidade hoje da caminhada. Mais tarde, Nicolas Ferreira citou alguns motivos para o Brasil acordar e marchar rumo a Brasília. Ele comentou sobre os recentes casos de corrupção e as informações de envolvimento do ministro Dias Toffoli com o Banco Master. Nicolas Ferreira também lembrou dos presos políticos do 8 de janeiro de 2023. Nós estamos aqui também pela liberdade das pessoas do dia 8 de janeiro, presas com penas
acima de qualquer hoje criminoso de alta patente. Na semana, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, criticou a caminhada organizada por parlamentares da oposição. Em publicações, o petista afirmou que a mobilização representa risco à segurança viária e informou que acionou a Polícia Rodoviária Federal. Segundo Lindbergh, a iniciativa não teria sido previamente comunicada às autoridades responsáveis e está colocando a vida de pessoas em risco. Um momento emocionante também marcou a caminhada pela liberdade. Os pais de Nicolas Ferreira se juntaram ao filho. Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Nicolas e uma multidão vão caminhar até Brasília para um protesto previsto para domingo. A concentração está marcada para o meio-dia na Praça do Cruzeiro. E o presidente Lula e o presidente da China, Xi Jinping, conversaram por telefone sobre os interesses do Sul Global. O líder chinês pediu uma atuação conjunta para proteger os interesses da região e lembrou que os dois países têm responsabilidades comuns. Segundo a agência chinesa, Xi Jinping disse a Lula que Pequim e Brasília devem aprofundar a cooperação estratégica e atuar de forma conjunta para proteger os interesses do Sul Global, defender a equidade internacional e fortalecer o papel central das Nações Unidas. O líder chinês destacou que os dois países têm responsabilidades comuns diante de um cenário internacional marcado por instabilidade e tensões geopolíticas. A China também se colocou à disposição dos países da América Latina e também do Caribe. O presidente Lula anunciou a isenção de algumas categorias de vistos de curta duração aos cidadãos chineses durante a ligação. A conversa aconteceu no mesmo momento em que Donald Trump avançou sobre um conselho de paz para encerrar os conflitos globais. Nesta semana, ele sugeriu que o Conselho poderia substituir o Organismo de Resolução de Conflitos Internacionais, a ONU. O Brasil também recebeu um convite para integrar o grupo, mas ainda não se posicionou oficialmente. E nesta sexta-feira aconteceu a primeira reunião entre Estados Unidos, Ucrânia e Rússia para negociar o fim da guerra na Europa. O encontro acontece em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Essa é a primeira vez desde o início da guerra que os três países se encontram para negociar a paz. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesta sexta-feira a jornalistas que os negociadores discutirão o controle territorial da região de Donbass, no leste da Ucrânia. Mas antes do encontro, a Rússia voltou a exigir a anexação de toda a região de Donbass. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que as tropas da Ucrânia devem se retirar da região em qualquer modalidade de acordo, para que Vladimir Putin concorde em finalizar a guerra. O encontro de hoje não conta com nenhum líder dos três países. A Rússia foi representada pelo almirante Igor Kozyuskov, pelo lado da Ucrânia. Civis, diplomatas e autoridades de segurança foram enviados para a reunião. Já a delegação dos Estados Unidos é liderada por Steve Witkoff e o genro de Trump, Jared Kushner. Nesta semana, o presidente da Ucrânia disse que os documentos para finalizar a guerra estão quase prontos e que a Rússia deve estar pronta para honrar os compromissos. E os Estados Unidos detalharam um plano de reconstrução da faixa de Gaza. O projeto prevê um luxuoso complexo de prédios em 3 anos. Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, apresentou slides ilustrando o plano para uma nova Gaza no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Este projeto transformaria o território palestino devastado em um luxuoso complexo de arranha-céus à beira-mar em apenas 3 anos. Trump disse que a reconstrução de Gaza será algo fantástico. Este é um ótimo local. Veja bem, eu sou um corretor de imóveis de coração e tudo se resume à localização. E eu disse, olhem para este local à beira-mar, olhem para esta bela propriedade, o que ela poderia representar para tantas pessoas. Será tão bom. Pessoas que vivem em condições tão precárias passarão a viver muito bem. Mas tudo começou com a localização, essa é a visão. Depois, olhem para as águas e verão que pouquíssimos lugares são como este. O Conselho da Paz, elaborado por Trump, foi inicialmente concebido para supervisionar a reconstrução de Gaza, mas na realidade visa resolver conflitos em todo o mundo, competindo com a ONU.
Muitas vezes as pessoas gostam de fazer discursos. Já participei de muitos desses fóruns e eles não têm utilidade em muitos casos. Frequentemente, em assuntos internacionais, nos encontramos em eventos onde as pessoas leem declarações ensaiadas, cartas com palavras fortes, mas nenhuma ação, nada acontece. Este é um grupo de líderes que se preocupa com a ação. Nothing happens. This is a group of leaders that are about action. A adesão ao Conselho da Paz tem se mostrado controversa, com Trump tendo convidado o presidente russo Vladimir Putin, que invadiu a Ucrânia há 4 anos. Trump disse que Putin concordou em participar, enquanto o líder russo afirmou que ainda estava analisando o convite. Os membros permanentes também precisam pagar $1 bilhão para participar, o que gerou críticas de que o Conselho poderia se tornar uma versão no estilo "pague para jogar" do Conselho de Segurança da ONU. E Donald Trump confirmou na noite de ontem que enviou uma frota da Marinha Americana para o Mar do Golfo, no Oriente Médio. O presidente americano Donald Trump informou que uma frota da Marinha Americana se dirigia ao Golfo, em meio a ameaças de ações contra o Irã por sua repressão às manifestações. Trump retirou na semana passada sua ameaça de intervir militarmente no Irã, após a Casa Branca anunciar que Teherã havia suspendido as execuções de manifestantes. Mas o republicano confirmou que os preparativos militares continuavam. Estamos monitorando o Irã, disse Trump ao retornar do Fórum Econômico Mundial na Suíça. Sabem que temos muitos navios indo para aquela direção, por precaução. Temos uma grande força se dirigindo ao Irã, afirmou Trump. A imprensa americana noticiou na semana passada que o grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln havia recebido ordens para suspender as manobras no mar da China Meridional e se dirigir ao Oriente Médio. Trump reiterou nesta quinta que sua ameaça de usar a força contra o Irã havia levado o governo do país a suspender 837 execuções de manifestantes. O republicano também confirmou que está disposto a dialogar com Teherã. Uma ONG norte-americana afirmou nesta sexta-feira que mais de 5.000 pessoas morreram durante os protestos no Irã. Além da violência por parte das forças de segurança, a população sofre com um corte de internet que completou 2 semanas. Mais de 5.000 pessoas morreram na repressão aos protestos no Irã. O número foi confirmado nesta sexta-feira pela organização Human Rights Activists News Agency, com sede nos Estados Unidos. A ONG anunciou ter confirmado a morte de 5.002 pessoas, incluindo 4.714 manifestantes, 42 menores, 207 membros das forças de segurança e 39 transeuntes. Mas o grupo ainda investiga outras 9.787 possíveis mortes. A mesma organização afirmou que mais de 26.800 pessoas foram detidas. O número divulgado pelas autoridades iranianas é de 3.117 mortos. Outra ONG, a Iran Human Rights, sediada na Noruega, afirmou ter documentado a morte de pelo menos 3.428 manifestantes pelas mãos das forças de segurança, mas advertiu que o número final poderia girar em torno de 25.000 mortes. Organizações que monitoram o balanço deixado pela repressão, as maiores manifestações organizadas no Irã em anos, indicaram que seu trabalho foi dificultado pelo corte da internet, imposto pelas autoridades desde 8 de janeiro, e alertaram que o número real provavelmente é muito mais elevado. A Venezuela começou a discutir nesta semana a reforma do setor petrolífero do país para abrir as operações para o capital privado. Nesta semana, o país confirmou ter recebido $300 milhões após negociações dos Estados Unidos. A Venezuela deu o primeiro passo para reformar a lei do petróleo e abrir totalmente o setor para empresas privadas. A reforma da lei de hidrocarbonetos recebeu seu primeiro voto favorável no parlamento venezuelano, com o objetivo de facilitar os negócios com os Estados Unidos e aumentar o fluxo de dólares. O projeto é impulsionado pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, que promoveu uma reviravolta na relação com os Estados Unidos após a incursão que levou à captura de Nicolás Maduro em 3 de janeiro por forças americanas. Delcy firmou acordos petrolíferos e impulsionou o projeto de reforma. Até agora, o Estado reservava para si a exploração e a extração primária de petróleo. Também atuava em empresas mistas, nas quais era sócio majoritário. Mas agora o projeto inclui empresas privadas domiciliadas na República, que poderão operar de forma independente. A lei também flexibiliza os percentuais de royalties, com base no sucesso do projeto.
A Venezuela, um importante produtor de hidrocarbonetos desde o início do século XX, nacionalizou sua indústria petrolífera em 1976. O país tem as maiores reservas certificadas do mundo, com cerca de 303 bilhões de barris. E a Europa discute caminhos para tirar do papel o acordo comercial com o Mercosul. A França segue contrária ao início dos trabalhos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que vários líderes europeus querem que o acordo com o Mercosul seja aplicado quanto antes. A alemã acrescentou que ainda não há uma decisão sobre a questão da aplicação provisória, segundo von der Leyen, defendida por alguns dos 27 Estados-membros do bloco. A líder europeia lembrou que a aplicação do acordo somente será possível após ao menos um dos países do Mercosul aprovar formalmente o pacto e afirmou: estaremos prontos quando eles estiverem. Antônio Costa, presidente do Conselho Europeu, defendeu a implementação provisória do acordo, a qual, segundo ele, a maioria dos Estados-membros é favorável. Um novo desafio foi imposto ao acordo comercial na quarta-feira, com o Parlamento Europeu recorrendo ao Tribunal de Justiça do bloco para verificar a legalidade do documento, o que suspende por 1 ano e meio o processo de ratificação. A Comissão Europeia, no entanto, tem o direito de aplicar provisoriamente o pacto com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Alemanha apoia firmemente uma aplicação rápida, assim como a Espanha, mas a França se opõe devido à preocupação do seu setor agrícola. Um porta-voz do governo francês disse que se von der Leyen chegar a impor uma implementação provisória, isso constituiria uma forma de violação democrática. A primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, dissolveu o parlamento nesta sexta-feira. As novas eleições ocorrem no dia 8 de fevereiro. A primeira-ministra japonesa Sanai Takaichi dissolveu o parlamento nesta sexta-feira. O presidente da Câmara Baixa leu uma carta anunciando oficialmente a dissolução. A decisão abre caminho para eleições parlamentares antecipadas, convocadas para 8 de fevereiro, devido aos altos índices de popularidade de seu gabinete. A primeira mulher a governar o arquipélago asiático havia anunciado suas intenções na segunda-feira, em busca de respaldo público para suas medidas destinadas a proteger as famílias do crescente custo de vida e a aumentar os gastos com defesa. Takaichi espera resultados favoráveis nas eleições para fortalecer sua escassa maioria parlamentar. Nesta sexta-feira, dados oficiais muito aguardados mostraram que a inflação do país desacelerou em dezembro. Embora o Japão sofra há muito tempo com a deflação, recentemente enfrentou um aumento no custo de vida e uma fragilidade crônica do iene, o que encareceu as importações. Para fortalecer a quarta maior economia do mundo, o gabinete de Takaichi aprovou um orçamento recorde de mais de 122 trilhões de ienes, ou 4 trilhões de reais, para o ano fiscal que começa em abril de 2026. Mas os rivais alegam que a dissolução da Câmara Baixa pode atrasar sua aprovação no parlamento. As equipes de resgate da Indonésia encerraram hoje a operação de buscas pelo avião que caiu em uma região montanhosa. 10 pessoas morreram nesse acidente. Equipes de resgate concluíram a recuperação dos restos mortais de todas as 10 pessoas a bordo de um pequeno avião que caiu em uma montanha da Indonésia no último fim de semana. Autoridades locais encontraram os últimos 2 corpos nesta sexta-feira. O turbohélice da Indonesian Air Transport, fretado pelo Ministério da Pesca, transportava 7 tripulantes e 3 funcionários quando perdeu contato com o controle de tráfego aéreo no sábado. O trabalho de resgate, feito nas encostas íngremes do Monte Bulu Saraung, ilha central de Sulawesi, foi dificultado pelo terreno acidentado e pelas más condições climáticas. A caixa preta do avião foi localizada na quarta-feira e pode esclarecer as causas do acidente, que ocorreu pouco antes do pouso programado da aeronave na cidade de Makassar. Os destroços do avião, incluindo a fuselagem, partes da cauda e janelas, foram encontrados no domingo, perto do topo da montanha. Um acidente entre um carro, uma carreta e um caminhão deixou 4 mortos e outros 4 feridos no interior de Goiás. O acidente aconteceu entre Iguapó e Aragoiânia, no interior de Goiás. Segundo o socorrista do SAMU, José Wilker, o carro de passeio bateu de frente contra a carreta e o caminhão acertou a traseira da carreta. Mas a polícia ainda vai coletar depoimentos de testemunhas e sobreviventes
para entender melhor a dinâmica do acidente. A Polícia Militar Rodoviária informou que das 4 vítimas fatais, 3 morreram no local da colisão e uma morreu no hospital de Iguapó. Outros 2 feridos também foram levados para o mesmo hospital. Segundo a polícia técnico-científica, as vítimas que estavam no carro foram identificadas como Valdeci Rosa Moreira, de 76 anos, Armindo Domingues Esteves, de 88, e Adelina Estandislau de Jesus Moreira, de 67 anos. A polícia identificou também que a 4ª vítima era Maicon Alberto Germano de Moraes, de 29 anos, que estava no caminhão. A polícia identificou o homem que furtou uma televisão durante um incêndio na Lapa, no Rio de Janeiro. Rafael Eduardo gravou um vídeo justificando o furto. Uma moradora teve uma televisão roubada nesta semana enquanto tentava proteger o eletrodoméstico de um incêndio que atingia uma boate na região central do Rio de Janeiro. Um vídeo mostra o momento em que um homem identificado como Rafael Eduardo, já em posse do eletrodoméstico, foge com o item. O filho da moradora chegou a se pendurar no veículo para tentar recuperar a televisão, mas não teve sucesso. O homem devolveu o objeto durante a noite e gravou um vídeo para se justificar. Segundo ele, a intenção era devolver o aparelho à proprietária e evitar que a situação lhe causasse prejuízos. A TV é da diarista Jaqueline dos Santos, que comprou o aparelho após juntar dinheiro fazendo faxinas. E 2 tenistas estrangeiros foram presos em Santa Catarina pelo crime de injúria racial, após fazerem gestos imitando macaco. Toda a ação foi registrada pelos torcedores. A cena ocorreu durante o Itajaí Open de tênis, realizado no clube Itamirim. Luiz David Martinez e Christian Rodrigues foram detidos pela Polícia Militar e passaram por audiência de custódia nesta sexta-feira. Segundo a Polícia Militar, tudo começou quando os dois perderam a partida para uma dupla brasileira. Em um vídeo é possível ver o momento do gesto do tenista venezuelano. Testemunhas contaram também que o atleta colombiano foi quem chamou um funcionário de macaco. A organização do Itajaí Open se manifestou em nota lamentando o caso e repudiando as ações de racismo. Os brasileiros Igor Marcondes e Eduardo Ribeiro venceram a partida, por 2-1. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou que vai disputar a reeleição ao governo do estado. Ele também garantiu uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na próxima quinta-feira. Tarcísio de Freitas confirmou que vai disputar a reeleição pelo estado de São Paulo nas eleições deste ano. Em uma publicação nas redes sociais, Tarcísio disse que sempre vai trabalhar por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder. O político afirmou ainda que qualquer informação diferente é apenas especulação. A esquerda ainda não confirmou o nome que vai disputar a principal cadeira do estado com Tarcísio. Em Brasília, há informações de que ministros deixem os cargos atuais no governo petista para buscar alguma cadeira estadual ou até mesmo no legislativo. O anúncio de Tarcísio também trata de acabar com informações paralelas sobre a disputa pelo Planalto. Isso porque o governador de São Paulo confirmou nesta sexta-feira que vai apoiar o senador Flávio Bolsonaro. Na próxima semana, o governador de São Paulo vai visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. A data está marcada para quinta-feira. Os brasileiros comemoraram as 4 indicações do filme O Agente Secreto. O Brasil comemorou as 4 indicações ao Oscar que o filme O Agente Secreto recebeu. O longa de Kleber Mendonça Filho concorre como melhor filme internacional, melhor elenco e melhor ator para Wagner Moura. 2 anos consecutivos como melhor filme, para mim foi uma grande surpresa que me deixou muito feliz. Eu fico feliz que a nossa indústria está sendo reconhecida. Isso me dá muita esperança para o meu futuro como jovem estudante de cinema. O Brasil já tinha concorrido em 4 categorias na principal premiação do cinema mundial com Cidade de Deus, há mais de 20 anos. Eu acho que é muito importante o momento de renascimento da cultura no Brasil, do cinema em especial, depois de tanto tempo de Bolsonaro como presidente, assim, tem um momento em que a cultura passa a ser um valor de novo. E quando se valoriza bons artistas, e quando se valoriza a arte, dá bons frutos. Vale lembrar que o brasileiro Adolfo Veloso foi indicado na categoria de melhor fotografia pelo trabalho no filme Sonhos de Trem. Agora resta aguardar com expectativa a cerimônia de premiação, que será realizada no dia 15 de março, em Los Angeles. TikTok oficializou a criação de uma empresa conjunta nos Estados Unidos para evitar o bloqueio do aplicativo. A nova sociedade vai atender mais de 200 milhões de usuários.
o TikTok anunciou a criação de uma empresa conjunta majoritariamente americana para operar a plataforma nos Estados Unidos. A sociedade vai atender mais de 200 milhões de usuários e 7 milhões e meio de empresas, ao mesmo tempo que implementa medidas rigorosas de proteção de dados, segurança do algoritmo e moderação de conteúdo. O presidente Donald Trump celebrou a iniciativa, atribuiu a si mesmo o mérito do acordo e agradeceu ao seu colega chinês Xi Jinping por aprová-lo. A nova estrutura responde a uma lei aprovada pelo antecessor de Trump, Joe Biden, que obrigou a empresa chinesa ByteDance a vender as operações de TikTok nos Estados Unidos ou enfrentar uma proibição em seu mercado mais importante. A ByteDance mantém uma participação de 19,9% na joint venture, preservando assim sua propriedade abaixo do limite de 20% estipulado pela lei. Segundo o acordo, os dados dos usuários americanos serão armazenados na nuvem da Oracle, cujo diretor-presidente é um aliado de longa data de Trump, e sua cibersegurança será auditada por especialistas externos em conformidade com as normas federais. Santos e Corinthians empataram na Vila Belmiro. Vamos aos gols. Santos e Corinthians empataram em 1-1 na Vila Belmiro. Aos 10 minutos, o Timão encaixou um contra-ataque. Yuri Alberto arrancou de trás do meio de campo e só foi parado com falta dentro da área. Pênalti marcado. E ele mesmo foi para a batida e perdeu. Aos 15 minutos, Yuri recebeu dentro da área, limpou a marcação e bateu para o gol. O goleiro deu rebote e, na sequência, após mais uma defesa do goleiro, a bola sobrou nos pés do atacante do Timão, que não desperdiçou. O Corinthians vencia a partida até os acréscimos e então uma falta foi marcada na entrada da área. Aos 48 minutos do segundo tempo, Gabriel Barbosa cobrou a falta e o goleiro Hugo aceitou. Final de jogo, 1-1. E o Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente e abençoado final de semana. Não esqueça que domingo tem culto de celebração da família em todas as igrejas. Renascer em Cristo às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 6 da noite. Segunda, a gente está de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify, Gospel News em 3 minutos. Final de semana abençoado e até segunda-feira.